Salve, salve galera! Meu Einsteinzinho aí, ó, só numa boa. Estamos aqui para mais uma videoaula e vocês devem estar lembrados por que eu mudei a forma da minha abertura. Pentelha da minha sobrinha que ficava tirando onda do tiozinho. Gente, nesta videoaula de hoje nós vamos falar sobre os processos de eletrização. Um corpo ele pode ser eletrizado por meio de três processos. A gente pode eletrizar um corpo por meio do atrito, por meio do simples contato ou por meio da indução eletrostática. Primeiramente, nós vamos precisar relembrar o assunto que foi abordado na videoaula anterior. Caso não lembre, aconselho você a assistir a videoaula que está disposta nesse meu canal aqui no YouTube. Os átomos, como a gente sabe, eles são constituídos por prótons e elétrons, e sendo a carga dessas duas partículas iguais, porém de sinais contrários, e sabendo também que os átomos eles possuem a mesma quantidade de prótons e elétrons em seu estado natural, eles são elementos neutros. A gente vai tomar por princípio para o início da nossa aula de hoje que um corpo neutro ele vai ficar carregado eletricamente negativamente quando ele ganhar elétrons. E ele vai ficar carregado positivamente quando ele perder elétrons. E se ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, obviamente ele é um corpo neutro. Na eletrização por atrito, primeiramente, a gente precisa estabelecer um critério. Os dois corpos estão neutros. Atritar significa esfregar um corpo ao outro. Então, durante esse processo de atrito, um dos corpos irá perder elétrons, logo ele vai ficar positivo, e o outro vai ganhar elétrons, ficando ele negativo. Então, observem aqui nesta figura, nós temos uma placa de vidro e um pedacinho de lã. Ao esfregar o vidro e a lã, nós vamos ter aqui, então, uma condição posterior. A lã fica carregada negativamente e o vidro fica carregado positivamente. Nesse caso, então, a lã ganhou elétrons e o vidro perdeu elétrons. E um fato importantíssimo, se vocês quiserem, podem fazer a continha aí com bastante calma, pause esse vídeo, contem aqui, ó. Nós temos 24 sinaizinhos positivos. Nós temos 24 prótons a mais. E se contarem aqui nesta figurinha, nós vamos ter 24 elétrons a mais. Ou seja, tem que ser a mesma quantidade. Por quê? Porque a carga ela não foi criada nem destruída. A carga apenas mudou de um corpo para o outro, saindo 24 de um e indo 24 para o outro. Logo, houve o desbalanceamento, ficando positivo e aqui ficando negativo. Então, gente, na eletrização por atrito, os corpos sempre vão ficar com a mesma quantidade de cargas. Tá? Falando quantidade. O sinal são diferentes, um positivo e o outro negativo. Mais dois pontos que eu quero destacar com vocês é que pelo menos um dos corpos deve ser isolante para que tenhamos eletrização por atrito. Por quê? Porque se fossem dois corpos condutores, à medida que você esfrega, eles vão conduzirem e vai haver a troca novamente, eles vão voltar ao seu estado natural. Então, a eletrização por atrito precisa que no mínimo um seja um isolante. E aqui, nesse slide número 5, mostra uma listagem de materiais que estão organizados conforme essa setinha aqui à direita do vídeo. A setinha está apontando mais para cima e menos para baixo. O que significa isso? Que esse tipo de materiais, quando eles estão sendo atritados um com o outro dessa tabelinha,
eles vão ficar carregados positivamente aqueles que estiverem mais acima da tabela. E os que estiverem mais abaixo tendem a se eletrizar negativamente. Essa tabelinha, ela é chamada de série triboelétrica. Então, gente, aqui nesse exemplo inicial da lã com vidro, observe, onde é que está o vidro aqui na tabelinha? Está aqui na quarta linha, vidro liso. Onde é que está a lã aqui na tabelinha? Está aqui, ó, 3, 6, está na sétima linha. Então, o vidro está acima, a tendência dele é ficar positivo. A lã está abaixo, a tendência é ficar negativa. Então, está aqui. Agora, se a gente pegar, atritarmos a lã com isopor, será que a lã vai ficar negativa, conforme era no caso de cima? Vamos olhar aqui para a nossa série triboelétrica. O isopor está onde? O isopor está aqui embaixo. A lã está onde? Aqui em cima. Portanto, isopor com lã, a lã tende a ficar carregada positivamente e o isopor tende a ficar carregado negativamente. Então, aqui tem a representaçãozinha. Trago isso porque muitos alunos, quando veem este único exemplo aqui de cima, vão pensar que sempre a lã será carregada negativamente, que o vidro sempre vai estar carregado positivamente. Não, depende os pares que estão sendo usados para o atrito. Então fica essa dica. Existe a série triboelétrica. Não precisa decorar esta série. Em geral, quando o exercício vai trabalhar conceitos relacionados a isso, ele dá essa sequência para vocês que vocês saibam, né, interpretar esses dados. Não precisa decorar a série triboelétrica, não. Na eletrização por contato, pessoal, nós temos uma diferença já entre a questão do atrito, né? Atrito, esfregamos os dois corpos, tem fricção. Contato é simplesmente tocar um com o outro. Bom, na eletrização por contato, nós tocamos uma esfera carregada com uma neutra. Percebam, agora nós já temos que ter alguém carregado. Então, pessoal, a gente vai olhar aqui para esta figura que tem aqui embaixo. A esfera B está carregada positivamente, a esfera A está neutra. Após o contato, o que vai acontecer? Todas as duas vão ficar carregadas. Se a B estava positiva, a A vai ficar positiva. Se a B estivesse negativa, a A ficaria também negativa. E aqui está mostrando um caso muito particular. Como essas duas esferas, elas são feitas de mesmo material e elas têm o mesmo formato, elas estão dividindo a carga na mesma quantidade. Friso, isso é uma condição muito particular. Os corpos precisam ser idênticos, mesmo material e mesmo formato. Aí essa carga original ela é dividida para os dois. Se aqui tivesse, por exemplo, uma carga de 10 coulomb, a divisão ficaria 5 coulomb para uma e 5 coulomb para outra. E um outro detalhe que a gente tem, pessoal, cuidado, é a falsa sensação aqui, hein? Não vão pensar que está passando prótons de uma carga para outra, não. Por que a B, que tinha inicialmente 8 prótons, ficou aqui com 4? Porque saíram 4 elétrons daqui para anular o efeito de 4 prótons daqui. Portanto, 4 elétrons anularam aqui, sobrou 4 positivo. E os 4 negativos que saíram daqui desequilibrou e ficou essa carga carregada com 4 positivo. Essa é a explicação lógica. Então aqui, nesse slide número 8, está mostrando para vocês justamente isso, né? Ó, carga negativa em contato com a neutra, está passando elétrons, ficou as duas negativas. Aqui a carga positiva está encostando, está passando elétrons,
Está ficando as duas positivas. Lembre, nunca há transferência de prótons, somente existe a transferência de elétrons. Um átomo pode ganhar ou perder elétrons. Ok, galera? Aqui eu trago algo que vocês já conhecem, né? Olha aqui na figurinha. Eu tenho aqui um objeto carregado, tá? Então, ó, um corpo eletrizado e condutor. Se ele for colocado em contato com alguma coisa, com outro objeto, que tem dimensões muitíssimo maiores que ele, o corpo menor ficará praticamente neutro. Então, por exemplo, uma carga aqui carregada, se ela for encostada com a Terra tem dimensões muito maiores do que ela, portanto, ao fazer o aterramento, ela vai se descarregar. E a carga que foi distribuída para a Terra, pelo fato da Terra ter dimensões muito enormes, ela vai acabar ficando praticamente neutra. Logo, a gente diz que, fazendo o aterramento, a gente acaba descarregando os objetos. E um outro ponto que merece destaque, aqui nas figuras vocês podem verificar, é que se nós tivermos um corpo carregado e ele for isolante, as cargas vão permanecer localizadas no ponto onde ocorreu o contato. E se o material for condutor, as cargas irão se distribuir por toda a superfície do condutor. Pessoal, aqui neste tema, processos de eletrização, são poucos os exercícios numéricos. A maior parte deles são teóricos. Eu trago aqui um exemplo, né, de um exercício numérico para que vocês tenham ciência de como se trataria esse tipo de assunto. Bom, o exemplo está dizendo que a gente dispõe de 3 esferas metálicas iguais e isoladas uma da outra. 2 delas, a A e a B, estão eletricamente neutras, enquanto uma terceira, uma esfera chamada C, ela possui uma carga elétrica representada aqui pela letra Q minúscula. Colocando a C, que é a que está carregada, em contato sucessivo com as outras duas que estão neutras, qual vai ser a carga final da esfera C? Então, o problema está dizendo aqui que a A é zero, que a B tem carga zero e que a C tem uma carga Q. E depois de fazer o contato sucessivo, leiam bem isso aqui, sucessivo significa primeiro encostar com A e depois encostar com B, não é encostar as 3 ao mesmo tempo. Sabendo disso, qual vai ser a carga da C, né? Depois desses procedimentos. Então, pessoal, a solução desse problema é simples. Se você primeiramente então encostar C com um A, o C tinha uma carga Q e o A tinha uma carga zero. Você vai somar as duas e vai dividir por 2. Por quê? Porque são objetos idênticos. Eles dividem a carga na mesma quantidade. Então, a carga de C vale Q e a carga de A vale zero. Então, Q mais zero é o próprio Q. Dividido por 2, vai ficar os dois, então, com a carga Q dividido por 2. Aqui vem o segredinho. Se os dois têm a metade da carga agora, após o primeiro contato, isso aqui se altera, ó. Não fica mais esses dados iniciais. Nós vamos ter agora a carga de A sendo Q sobre 2, a carga de B continua zero, porque nós não mexemos nela ainda, e a C, que era Q, ficou Q sobre 2. Percebam que a gente só está fazendo a redistribuição das cargas. Agora, nós vamos fazer o segundo contato, que é o contato da carga C com a B. Bom, lembrando então, a C agora vale Q sobre 2 e a B era neutra ainda. Se nós fizermos a soma das duas cargas e dividirmos por 2, nós vamos ter então Q sobre 2 mais 0 dividido por 2.
Esse Q sobre 2 mais 0 é o próprio Q sobre 2. Né? Então, Q sobre 2 dividido por 2, de que maneira se faz isso? Se conserva a primeira multiplicado pelo inverso da segunda. Aqui nós teríamos 2 sobre 1, o inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2. Logo, Q vezes 1 é o próprio Q e 2 vezes 2 é 4. Portanto, eles vão dividir a metade da carga, vai ficar Q sobre 4 para uma e Q sobre 4 para outra. Então, quais são as respostas? Após o contato de C com A e depois de C com B, as cargas vão ficar assim distribuídas. A vai ficar com Q sobre 2, a B Q sobre 4 e a C Q sobre 4. Resposta do problema, então, que ele pedia somente a carga do C, é a letra D do nosso problema. E o último processo de eletrização, pessoal, se chama eletrização por indução. Aqui tem alguns detalhes iniciais, tá? Na eletrização por indução, a gente necessita primeiramente de um corpo eletrizado. Segundo, o corpo que é carregado, ele é chamado de indutor, e o corpo neutro é chamado de induzido. Para eletrizarmos por indução, a gente precisa seguir alguns passos, que é o que a gente vai ver agora na sequência. Então aqui, pessoal, olhem nessas figurinhas aqui. Nós temos um objeto que está descarregado e aqui um objeto que está carregado. Esse a gente chama de induzido e esse a gente chama de indutor. Bom, o que acontece com o objeto que está neutro? Ele possui a mesma quantidade de prótons e elétrons. Só que, à medida que você aproxima o indutor, ou seja, você aproximou o corpo carregado, esse corpo B, ele fica polarizado. Ou seja, as cargas que estavam todas misturadas, elas acabam ficando algumas para um lado e outras para o outro. Por quê? Porque cargas positivas do bastão carregado positivamente tende a atrair cargas negativas do corpo neutro. E aí fica aqui um polo negativo e do outro lado um polo positivo. Então, a primeira coisa para a gente eletrizar, a gente precisa fazer essa aproximação, tá? Percebam, nós não vamos encostar e muito menos esfregar. Não vai ter esses procedimentos aqui. Indução é só aproximação, tá? Na sequência, gente, a gente vai fazer o aterramento daquele corpo B, ou seja, na presença do indutor, a gente vai pegar o neutro ali que estava polarizado, vamos fazer a ligação com a Terra. Fazendo a ligação com a Terra, elétrons da Terra vão subir porque vão ser atraídos pelo polo positivo e ao subirem, cada elétron que sobe aqui, vamos supor, são 4, vai subir 4 elétrons para neutralizar esses 4 aqui. Rompido o contato com a Terra, esse indutor e esse induzido ficaram com cargas de sinal contrário. Preste atenção num outro detalhe, a quantidade de cargas do indutor não é a mesma do induzido. Não posso ter nenhuma afirmação a respeito disso. Tem uma outra forma, gente, de eletrizar também por indução. Olha aqui, ó. Aqui são dois corpos neutros. Eu agora vou juntar esses dois corpos neutros aqui e vou aproximar um indutor. Quando eu aproximo, nós vamos ter aqui a atração dos elétrons pelo corpo carregado e a repulsão dos prótons. Portanto, o corpo A e o corpo B vão ficar aqui como sendo um único corpo e aí fica a polarização. À medida que eu separar esses dois agora, gente,
o que vai acontecer? Ó, vou voltar ao slide. O A polarizado positivo e o B polarizado negativo. Afastou, olha o que vai acontecer. Você tem o A positivo e o B negativo. Então, aqui está a configuração das cargas. Gente, nós temos também os eletroscópios. O que são os eletroscópios? São instrumentos que manifestam a presença de corpos eletrizados ou de cargas elétricas. Aqui nós temos dois modelos, o eletroscópio de pêndulo e o eletroscópio de folhas. Pêndulo porque é uma bolinha pendurada num barbante, e de folhas porque aqui nós temos duas folhinhas que estão penduradas aqui numa hastezinha. Então, o que acontece quando a gente tem um eletroscópio de pêndulo descarregado e a gente aproxima um bastão carregado positivamente? Como esse corpo está neutro, ele possui a mesma quantidade de prótons e elétrons. Porém, o que vai acontecer na presença de um indutor? Ele acaba se polarizando. E aí, o fato das partículas negativas estarem mais próximas do bastão em relação às partículas positivas, a força de atração entre a negativa e a positiva vai predominar com relação à força de repulsão. Porque a gente sabe que partículas de cargas diferentes se atraem e cargas iguais se repelem. Mas como o polo negativo está mais próximo, a força de atração vai ser maior do que a força de repulsão. E aí essa esfera acaba sendo atraída, tá? A mesma coisa ocorre se a gente pegar uma carga negativa, né, um bastão carregado negativamente, e aproximar do eletroscópio neutro. Vai haver uma polarização agora, os positivos é que vão ficar mais próximos, e pelo fato da atração predominar sobre a repulsão, vai haver então uma aproximação dessas esferas. Então, qual é a conclusão? A conclusão é que sempre que nós aproximarmos um bastão carregado de um eletroscópio neutro, esse eletroscópio será atraído pelo bastão. Em geral, pessoal, o eletroscópio ele serve então para saber se o corpo que a gente está aproximando está carregado ou não está carregado. Por quê? Se ele estiver carregado, indiferente de ser positivo ou negativo, vai ter uma atração. Então, o eletroscópio ele tem essa finalidade. Agora, aqui nesse slide 23, nós temos um eletroscópio carregado. Então, está dizendo aqui, ó, corpo com carga. Eu não sei qual é a carga. E aqui um bastão carregado positivamente. Se ocorrer a atração, é porque esse corpo está carregado negativamente. Se houver a repulsão, é porque ele está carregado positivamente. Então, aproximando os bastões e olhando o que acontece com o pêndulo, a gente pode definir qual é a carga, né, que ele está carregado, ou vice-versa, qual é, conhecendo a carga do pêndulo, qual seria a carga do bastão. Aqui nós temos questões teóricas, né, a respeito disso. O que a gente pode concluir a respeito desse corpo de teste aqui, ó? Se a gente notar que o eletroscópio que está carregado positivamente se afasta dele. Bom, se aqui está ocorrendo um afastamento, é porque esse bastão está carregado positivamente. E aqui, o que está acontecendo? Esse eletroscópio carregado positivamente está sendo atraído por este corpo de teste, por esse bastão. Então, nós podemos concluir que ele está carregado negativamente. Opa, gente, aqui tem uma pegadinha do malandro. Cuidado!
eu não posso afirmar com exatidão que esse bastão está carregado negativamente. Poderia estar, mas lembrem, gente, que nós vimos anteriormente que um bastão carregado atraía um eletroscópio neutro. Então, a vice-versa também é verdadeira. Um eletroscópio carregado, ele pode ser atraído por um corpo neutro. Então, a resposta deste segundo caso é indefinida. Esse bastão tanto pode estar carregado negativamente, como ele poderá estar neutro. Então, esta é uma pegadinha. Fiquem atentos nisso, galera. Com relação ao eletroscópio de folhas, pessoal, a gente tem o seguinte. Bom, primeiramente, se o eletroscópio está neutro, as folhinhas que estão penduradas, elas estão praticamente paralelas. Quando a gente aproxima um corpo carregado, essas folhinhas acabam se abrindo. Por quê que elas acabam se abrindo? Olha só, preste atenção, aqui tem 6 elétrons, aqui tem 6 prótons. Então, esse eletroscópio, ele continua neutro. Mas o fato de aproximarmos um bastão carregado negativamente vai fazer uma polarização aqui nesse eletroscópio. E aí a tendência é que as partículas positivas sejam atraídas pelo bastão e as negativas sejam repelidas. Então elas vão para mais distante possível. E aí o que acontece? Essas partículas negativas numa folha e na outra, elas tendem a se afastar, fazendo com que as folhinhas se abram, se afastem. A mesma coisa ocorre se aproximássemos um bastão carregado positivamente, só que daí a polarização seria ao contrário, negativo em cima, positivo embaixo. Então, aproximando um bastão carregado ou positivo ou negativo de um eletroscópio, as folhinhas irão se abrir. Então, isso aí significa que a gente está detectando a carga dos bastões. Agora, se o nosso eletroscópio estiver carregado positivamente, olha aqui, ó, só tem cargas positivas. Se a gente aproximar um bastão carregado positivamente, aqui em cima tinha quantas? Tinha 6 partículas positivas. Ficou quantas aqui agora? 2. Por quê? Porque o bastão está fazendo o quê? Está repelindo essas cargas. Essas cargas estão vindo cada vez com maior intensidade aqui para as folhinhas. Por quê? Vai ficar mais longe possível do bastão. Aumentou a concentração de cargas aqui, a tendência das folhinhas é abrir cada vez mais. Então, se o eletroscópio já estava carregado e com as folhinhas abertas, se aproximou um bastão com a mesma carga, a tendência das folhas é abrir mais ainda. Agora, se você aproximou um bastão com carga diferente, a tendência do eletroscópio é aproximar as folhas. Gente, com esse movimento do eletroscópio, a gente consegue prever qual é a carga de um ou qual é a carga do outro, né? Claro, sempre é necessário conhecer a carga de um deles. Aqui no slide número 27, em relação ao anterior aqui, eu estou fazendo aqui um modelo agora com o eletroscópio negativamente para vocês verem que é a mesma coisa. Aproximou o bastão com a mesma carga, a tendência é se afastar. Aproximou o bastão com carga diferente do eletroscópio, a tendência é se aproximar às folhas. Galera, ficamos por aqui nos processos de eletrização. Então lembrem, processos de eletrização existem 3 e cada um com as suas peculiaridades. Espero que vocês tenham compreendido essa temática de hoje. Se gostaram, deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, apertar o sininho para receber as notificações a cada uma das minhas postagens. Deixo o meu grande abraço e nos veremos numa próxima aula. Tchau, tchau!